Bom, boa noite a todas e todos. Estamos aqui hoje, dia 29 de julho de 2026, para dar início à segunda audiência pública do Plano Diretor do município aqui de São Simão, onde nós apresentaremos a minuta final de lei do Plano Diretor. Eu me chamo Débora, eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em planejamento urbano pela Universidade de São Paulo. Estou aqui junto com a Júlia, também arquiteta e urbanista, representando a equipe da consultoria da GeoBrasilis, que foi a empresa contratada pelo governo do estado para elaborar o plano diretor aqui do município. Então, hoje, nós estamos dando início à nossa etapa final aqui do projeto de elaboração do plano diretor do município de São Simão e vamos apresentar, então, para vocês o resultado de todo esse pouco mais de um ano de trabalho aqui no município. Como vai funcionar, então, a nossa agenda de hoje? Eu farei aqui uma apresentação do conteúdo da minuta de lei, de tudo que nós produzimos aqui ao longo desse processo e que foi consolidado numa minuta de lei, apresentando, né, os principais destaques da minuta, do processo de elaboração do plano, e, na sequência, após a minha fala, nós daremos abertura para que haja a manifestação, então, de vocês, caso hajam interessados. Como vai funcionar, então, esse momento de manifestação e de participação de vocês da sociedade civil? Vocês terão duas formas de se manifestarem ao final da minha apresentação. Uma delas é fazendo uso da palavra, então vocês solicitam o momento, né, para que vocês possam falar. Para isso, eu peço que vocês procurem a Júlia ao longo aí da minha fala ou ao final, porque ela vai fazer uma lista, ela tem uma lista de controle para que a gente controle a ordem de fala de cada um de vocês. E caso vocês falem, ai, Débora, nossa, não quero me manifestar através do uso da palavra, tenho vergonha, enfim, ela também está com um formulário e vocês podem fazer a manifestação de vocês por escrito. Ao final, depois de todos, né, que desejarem se manifestar através do uso da palavra, eu vou pegar esses formulários, faço a leitura da pergunta e, na medida do possível, também, se for pertinente à questão, faço a resposta para vocês. Tudo bem? Então, ao final da minha apresentação, teremos esse momento de abertura para a manifestação e debate de vocês com essa troca de dúvidas e esclarecimentos da nossa parte, da consultoria, e, a depender do tipo da pergunta, também convidarei os técnicos, a equipe técnica da prefeitura, que vem nos acompanhando aí ao longo desse processo, para nos auxiliar aqui na devolutiva para vocês. Tudo bem? Dando sequência, então, alguns combinados que eu peço na nossa noite aqui de hoje, para que nós tenhamos uma audiência pública produtiva. Primeiro, que vocês ouçam a apresentação. Após a minha apresentação, haverá um momento de fala de vocês, de manifestação. Eu peço que vocês sempre respeitem o tempo delimitado para cada um de vocês no momento da abertura da palavra e também os demais presentes. Que vocês não interrompam as falas um dos outros e que, por favor, coloquem o celular no modo silencioso. Bom, o que é, então, antes de entrar na nossa minuta de lei, só reforçando, né, muitos de vocês já estiveram conosco aqui ao longo desse processo, já viram esse slide, enfim, mas a gente sempre reforça, então, o que é o plano diretor. Ele é justamente o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, é uma das principais leis do município de ordenamento do território, tanto das suas áreas urbanas quanto das áreas rurais. É um instrumento que ele está previsto na Constituição Federal e também no Estatuto das Cidades. A elaboração do plano
diretor, ela exige o processo participativo, então é por esse motivo que estamos aqui hoje, nesse momento de discussão da proposta. Afinal de contas, né, esse projeto ele não foi feito exclusivamente pelo gabinete da prefeitura, muito pelo contrário, ele foi um projeto que foi construído a muitas mãos, tanto a equipe técnica da prefeitura, os vereadores, vocês da sociedade civil que estiveram presentes nos eventos anteriores, nas oficinas, nas manifestações, enfim, ao longo de todo o processo de elaboração do plano. O objetivo do plano diretor é, de fato, planejar o futuro das cidades, considerando o horizonte dos próximos 10 anos. Além disso, esse instrumento ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou que estejam inseridos em regiões metropolitanas. Aqui é o caso, né, de São Simão. Vocês têm... não teriam essa obrigatoriedade por conta da população, porque vocês hoje estão com uma média de 13 mil pessoas, porém, a partir do momento que vocês foram inseridos na região metropolitana de Ribeirão Preto, vocês passaram a ter essa obrigatoriedade da elaboração do plano diretor aqui do município. Além disso, o plano diretor ele é um instrumento que vai definir as estratégias levando em conta as características e as necessidades da cidade, por isso, da importância da participação de vocês. Afinal de contas, não são apenas só os dados que vão nos trazer um panorama do município, muito pelo contrário, os dados, muitas vezes, eles nos dizem uma coisa, mas a realidade do município é outra. Então, por isso, da importância da participação de vocês nesse processo. Como que esse plano diretor, então, ele está sendo construído e hoje chegamos aqui nessa etapa final de apresentação da minuta de lei? Ele foi um processo construído em 5 etapas, 2 delas voltadas ao levantamento de dados, tanto de leitura técnica, quanto da leitura comunitária, que é a leitura de vocês, munícipes, em relação ao território. Depois nós tivemos a etapa 4, que foi o momento de elaboração da proposta técnica, o embrião, então, da nossa minuta de lei, que foi amplamente discutida e validada tanto com a equipe técnica da prefeitura, quanto com o grupo de acompanhamento e também com vocês, sociedade civil, na oficina municipal. E hoje estamos aqui, então, na etapa 5, apresentando o resultado de todo esse processo através da minuta de lei do plano diretor. Como eu já mencionei em outros eventos, mas sempre vale reforçar, onde vocês podem acompanhar todo o processo do plano diretor. Nós temos um site, que é a plataforma dos planos diretores, que vocês podem acessar através do geopdm.com.br, onde cada um dos 10 municípios, agora 20, né, que entraram mais municípios nesse programa, na plataforma dos planos diretores, tem a sua própria página, onde estão localizadas as principais informações do município, mas principalmente todos os relatórios que foram elaborados e desenvolvidos aqui para o projeto. E sempre, né, eu gosto de reforçar, então, cada uma dessas 5 etapas, deixa eu ver, não aparece o mouse, pena. Cada uma dessas 5 etapas, sempre nós postamos o relatório, a versão preliminar, como por exemplo nessa etapa aqui, que é a etapa 2, vocês verão que tem 2 documentos disponíveis, porque um é a versão original e a segunda versão é a versão corrigida, consolidada a partir das contribuições que foram recebidas. E por fim, então, passado esse momento de apresentação, eu vou entrar, então, no conteúdo, no objetivo da nossa reunião aqui hoje, do nosso evento, que é apresentar a minuta de lei do plano diretor. Lembrando que essa minuta, ela foi construída a partir da proposta técnica elaborada na etapa anterior, que se constituiu desses 5 eixos principais, dos quais foram desenvolvidos uma diversidade de questões.
Entre eles, né, nós definimos princípios e objetivos gerais da política urbana municipal, os eixos de desenvolvimento municipal, propostas para o ordenamento territorial, instrumentos da política urbana municipal e, por fim, o sistema de gestão e planejamento urbano. Toda essa estrutura, todo esse compilado de informações acabaram se transformando na minuta de lei que nós veremos aqui hoje. E como que essa lei, então, ela ficou estruturada, para vocês terem noção da densidade e do tamanho dessas informações que constam na lei. É uma lei que ficou com 7 títulos, 17 capítulos, 24 seções, num total aí de 115 artigos, mais 10 anexos, que são todos os mapas e quadros e definições que estão atrelados e vinculados, então, à lei do plano diretor. Como eu vou explicar a lei, né? Acho que antes de eu entrar nesse processo, é interessante eu reforçar que eu não vou apresentar para vocês artigo por artigo, né? Até porque são 115 artigos, não é o caso também de apresentar todo o conteúdo na íntegra. Nós vamos apresentar então para vocês os principais destaques. Eu vou iniciar mostrando qual é a estrutura, qual é o conteúdo, e depois eu vou entrar de fato nas sessões que vão tratar aí de perímetro urbano, macrozoneamento, zoneamento, de uma maneira muito mais direta, selecionando alguns artigos chave para que a gente possa abrir a nossa discussão aqui de hoje. Então, vamos lá. No nosso título 1, então, teremos 5 artigos, que vai tratar das disposições iniciais da lei, então falar de onde a lei está fundamentada, quais são os princípios ordenadores. Na sequência, nós temos o título 2, que vai tratar dos objetivos da política urbana municipal, com um artigo definindo todas essas questões. Na sequência, o título 3 vai tratar dos eixos de desenvolvimento. Cada um dos 3 eixos tem um capítulo em específico e os seus respectivos artigos. É nesse título aqui, no título 3, nos eixos de desenvolvimento, que estarão as diretrizes para as políticas setoriais do município, ou seja, educação, saúde, meio ambiente, transporte, enfim, uma série de questões que foram verificadas ao longo desse processo, que surgiram nas oficinas comunitárias que foram realizadas aqui no município e que, de alguma maneira, foram incorporadas à lei do plano diretor. É um trecho, né, um título que ele é extremamente importante, principalmente para a administração municipal, no sentido de captação de recursos para melhorias no município. Então, nós costumamos falar, né, que nas políticas setoriais, se estiver indicado no plano diretor alguma questão macro, em algum momento surgirem editais, algum programa ou políticas, tanto estaduais quanto federais, onde o município possa captar recurso, uma das primeiras exigências é que o município, primeiro, tenha o seu plano diretor e que aquele assunto que o município está pleiteando uma verba esteja, de alguma maneira, inserido no plano. Então, esse é o momento aqui, é justamente nessa parte do plano que essas diretrizes mais macros e setoriais estão presentes aqui no município. Na sequência, nós entramos no que nós chamamos do coração do plano diretor, que é o título 4, afinal de contas, ele vai tratar do ordenamento territorial, porque nele, cada um dos 6 capítulos, nós vamos abordar o perímetro urbano, o macrozoneamento, o zoneamento urbano, os parâmetros de uso e ocupação do solo, o sistema viário e também a mobilidade não motorizada. Do zoneamento, né, do capítulo 2 em diante, cada uma dessas seções, elas correspondem a uma zona em específico. Então, por exemplo, do macrozoneamento municipal, são 4 seções, porque temos 4 macrozonas no município, e assim sucessivamente ao longo da organização da estrutura da lei. Na sequência, nós passamos para o título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal, também com 5 capítulos, e aqui nós traremos os instrumentos que nós avaliamos conjuntamente com a equipe técnica da prefeitura, que possam fazer sentido
para o município, justamente na aplicação, né? São questões que são passíveis de serem implantadas no município a longo prazo. Então, também, cada um dos instrumentos, eles estão aqui apresentados com seus respectivos artigos. Na sequência, o título 6, ele vai tratar do sistema de gestão e planejamento urbano, e em cada um dos seus 4 capítulos também apresentaremos, né, quais são as funções da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura, quais são as funções do Conselho Municipal da cidade, do Sistema de Informações Geográficas e também dos mecanismos de controle e participação social, ou seja, como que esse plano vai ser gerido e controlado ao longo do tempo após a sua aprovação. Também com as suas respectivas seções e artigos. Por fim, nós chegamos no título 7, que vai tratar das disposições finais com os seus respectivos artigos. E na sequência, os 10 anexos, sendo os 4 mapas que acompanham o plano, os quadros dos parâmetros de uso e de ocupação do solo, e os outros 3 quadros tratando dos dimensionamentos das vias urbanas e rurais e também das calçadas, seguido então por algumas definições para que não haja dúvidas aí na interpretação, na leitura da lei. Bom, eu vou então focar no título 4, que é o que a gente consegue discutir com mais propriedade, que é o que vai impactar diretamente, né, na definição dos perímetros, enfim. E eu vou começar então falando pelo capítulo 1 do perímetro urbano, a partir do artigo 15, que vai definir que o território municipal, então, ele é dividido em áreas urbanas e área rural para fins urbanísticos e tributários. Na sequência, o parágrafo 1º vai dizer que as áreas urbanas do município de São Simão são compostas pelos perímetros urbanos da sede municipal, do novo distrito industrial e do núcleo Sucuri 2, ou seja, o perímetro urbano ele passou a ter, além daqui da área da sede, 2 novas áreas, uma para o novo distrito industrial, que foi proposto ao longo da rodovia Anhanguera, e do núcleo Sucuri 2, para ali poder proporcionar uma regularização fundiária, melhorias para aquele loteamento nessa ocupação. Aí, na sequência, né, o artigo ele vai trazendo uma série de questões, como, por exemplo, dizendo que o parcelamento do solo para fins urbanos permitidos apenas nas áreas rurais, ou seja, não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos em áreas rurais, tampouco parcelamento para fins rurais em módulos menores do que o definido pelo INCRA. Além disso, sempre vamos falar que a representação dos perímetros urbanos eles vão constar de um dos anexos, como, por exemplo, o anexo 1, que vai trazer o mapa dos perímetros urbanos, que é parte integrante desta lei. Eu vou ler esse parágrafo com um pouco mais de atenção, porque vocês verão que ele se repetirá em algumas outras partes da lei. Em que sentido? Porque ele trata justamente das alterações que serão realizadas na lei. Então, o que esse parágrafo ele vai dizer? Que qualquer alteração na delimitação estabelecida no anexo 1, que é o mapa dos perímetros urbanos, deverá ser objeto de revisão desta lei do plano diretor, com atendimento integral aos seguintes dispositivos, ou seja, apresentação em audiência pública e realização de oficinas comunitárias para debater as alterações propostas com a população local, com a participação do Conselho Municipal da cidade, publicidade aos documentos e informações produzidas que subsidiarão a revisão ou aperfeiçoamento do plano diretor, conforme as determinações da Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, assim como atendimento integral ao que dispõe o artigo 42 do Estatuto da Cidade e quando houver alterações dos perímetros urbanos. Ou seja, daqui em diante, qualquer alteração que acontecer, que
possivelmente poderá acontecer nos próximos anos relacionados ao perímetro urbano, ao macrozoneamento, ao zoneamento, enfim, qualquer um dos itens que são parte integrantes do plano diretor, eles precisam passar por um processo de revisão participativa. Não é possível fazer uma emenda ou uma alteração, uma outra lei que vai alterar o plano diretor. Não, ele tem que ser revisado nele mesmo, é um instrumento que é revisado em si próprio e ele precisa passar por esse processo participativo, como esse momento que estamos aqui hoje, que é o da audiência pública. Eu apresento para vocês, o problema é que ficou muito claro, enfim, o novo mapa, né, da proposta do perímetro urbano que foi delimitado. Deixa eu ver se eu consigo. Aparece, né? Mais fácil. Assim vocês conseguem, né? Então, nós temos aqui o mapa da sede urbana municipal. O perímetro anterior, ele era muito mais aqui voltado para essa porção central, ao longo aqui da rodovia e da Avenida Central, que vai estruturando aqui o município, e foi proposto uma expansão aqui para essa porção entre as duas rodovias, visando aí já um processo de crescimento que vem acontecendo no município. Também aqui a incorporação de algumas áreas nessa porção e do loteamento Sucuri 2, que fica aqui um pouco mais para baixo nesse mapa. Além disso, ele foi ampliado também para incorporar esses outros loteamentos que estão aqui nessa parte mais de cima, porque eles já foram aprovados como loteamentos urbanos, têm todas as características urbanas, então foram incorporados ao perímetro, além da criação desse novo distrito industrial, é aqui, né, que sai na sequência da rodovia Conde Francisco Matarazzo em direção à rodovia Anhanguera. Então, tem aí uma ampla área onde será possível a criação do novo distrito industrial. Na sequência, eu passo para o capítulo 2, que vai tratar do macrozoneamento municipal, e ele será definido a partir do artigo 16, que vai dizer que o macrozoneamento compreende a totalidade do território de São Simão e se constitui como o primeiro nível de aproximação e caracterização do território, sendo uma referência espacial para a definição de áreas destinadas aos usos rurais e urbanos, delimitados a partir da percepção das características tendenciais da ocupação e das vocações identificadas no município. Sendo assim, o território de São Simão está compartimentado nessas 4 macrozonas, ou seja, a macrozona de qualificação urbana, que é a macrozona aqui da região central, então o perímetro urbano ele corresponde à macrozona de qualificação urbana, todas as 3 áreas que compõem o perímetro urbano, elas fazem parte da macrozona de qualificação urbana. Nós temos uma macrozona específica para a região ali do assentamento rural, uma macrozona de produção sustentável, ou seja, toda a área rural do município e a manutenção das atividades já existentes, e, por fim, a macrozona de preservação ambiental, que vai reunir ali todas as áreas de preservação permanente, fragmentos de vegetação, unidades de conservação, enfim, todas as áreas ambientalmente protegidas no território municipal. Aqui, novamente, né, aquele parágrafo que eu mencionei no perímetro urbano, tratando da delimitação, né, de qualquer alteração na delimitação dessas zonas, é obrigatório a elaboração de todo o processo participativo, então eu não vou reler, porque eu já li, né, no outro artigo. E, na sequência, nós temos, né, um conjunto de seções e artigos que vão delimitar e vão especificar o que contempla cada uma dessas macrozonas. Então, temos as 4 seções, cada uma destinadas a cada uma das 4 macrozonas, e cada uma delas contemplarão as suas definições e os seus objetivos. Esse, então, é o segundo mapa que vai compor a lei.
que é o mapa do macrozoneamento, onde nós temos, né, então, todo o território do município de São Simão. A macrozona de qualificação urbana é essa macrozona aqui, essa área em vermelho, tanto a área da sede, a área do distrito industrial e a área pequenininha aqui do Sucuri 2. Na sequência, aqui em lilás, nós temos a macrozona do assentamento rural. Depois, o verde claro são as áreas de produção do município, então a macrozona de produção sustentável. E, por fim, o verde mais escuro, que é a macrozona de proteção ambiental. Na sequência, o capítulo 3, ele vai tratar do zoneamento urbano a partir do seu artigo 26. E ele vai dizer que as áreas urbanas do município de São Simão são divididas nas seguintes zonas de uso e ocupação do solo, conforme nos mostra o anexo 3, que é o mapa do zoneamento urbano, que é parte integrante desta lei. Ou seja, o município ele foi dividido em 7 zonas, e o que é importante reforçar, o município de São Simão já tem uma lei de zoneamento, já tem aí um grande arranjo do município, né, com relação à delimitação do que é o centro histórico, áreas de centralidade, zonas residenciais, enfim. O que nós fizemos foi muito mais uma adequação dessas zonas já existentes no município, com o acréscimo de algumas outras zonas para fazer sentido aí com o restante do que foi programado, projetado a partir das demandas do município. Então, não é um zoneamento totalmente diferente, não começamos esse zoneamento do zero, foi sim uma análise, uma adequação do zoneamento já existente aqui no município. Então, nós temos a zona especial do centro histórico, então a delimitação de fato dessa área do centro histórico, depois, na sequência, a zona de centralidade. Depois nós temos a zona industrial, que ela se divide em zona industrial 1 e zona industrial 2, desculpa. Depois nós temos a zona residencial, que se divide em outras 4 zonas. Cada uma dessas zonas elas estão atreladas à densidade de ocupação. Então nós temos desde da zona 1, por exemplo, que são áreas com uma média, com densidade de média, ocupação, depois a gente vai passando de média baixa, de baixa densidade e baixíssima densidade. Então, ou seja, né, a gente vai vendo essas áreas centrais que já estão mais consolidadas, e à medida que isso vai afastando do centro, a gente vai diminuindo esse adensamento aqui do município. Na sequência, nós temos a delimitação da zona especial de interesse social, das zonas de expansão urbana e da zona de preservação ambiental. Assim como no zoneamento, no macrozoneamento, cada uma das zonas também tem a sua seção específica, com as suas definições e objetivos. E esse, então, é o novo mapa do zoneamento urbano do município. O que nós temos, então, né, começando aqui pela legenda. A área aqui do centro, a região do centro histórico, então, está aqui delimitada. Na sequência, nós temos esse outro cinturão, essa mancha que está aqui cercando o centro histórico, que é a zona de centralidade. Depois, nós temos a zona industrial 1, que são essas manchas em rosa, que são corredores de atividades industriais, reconhecendo já atividades já consolidadas no município, ao longo das rodovias, tanto a Conde, que corta o município, quanto essa outra secundária. Tá ruim para ver, né? Depois, nós temos, então, a zona industrial 2, que é uma zona específica que foi criada para o distrito industrial, então uma nova área industrial no município, justamente para induzir a ocupação às margens da rodovia Anhanguera, um pedido, né, que surgiu tanto
de demanda do município, de vocês ao longo das oficinas, quanto também da própria administração municipal. Na sequência, nós temos as 4 zonas residenciais, ou seja, né, essa mais laranjinha aqui, tanto na área do centro quanto na de Bento Quirino. Então, a zona residencial 1, depois nós temos a zona residencial 2, que é esse amarelinho, mentira, é esse amarelinho aqui, um pouco mais escuro. A zona residencial 3, que são esses outros loteamentos aqui em processo de consolidação. E a zona residencial 4 para esse loteamento em específico. Na sequência, nós temos 2 áreas destinadas à zona especial de interesse social. Desculpa. E depois temos também, dentro do perímetro aqui da área urbana, as zonas de proteção ambiental, que são as áreas aí, as margens dos rios, né, que são as áreas de APP, fragmentos de vegetação e unidades de conservação, que estão inseridas dentro do perímetro urbano municipal. E, por fim, essas áreas em cinza, que são as áreas destinadas à expansão urbana do município. Na sequência, nós vamos tratar, então, dos parâmetros de uso e ocupação do solo, ou seja, a gente vai fazendo essa escala do macro para o micro do município. A partir do momento que nós definimos o zoneamento, agora nós vamos dizer o que pode ser feito em cada uma destas zonas. Então, né, o artigo 43, ele vai nos dizer que ficam estabelecidos parâmetros urbanísticos para as zonas urbanas, com a finalidade de controlar e dirigir o uso e ocupação do solo, em conformidade com os objetivos estabelecidos para cada unidade de planejamento de São Simão, ou seja, para cada zona que foi definida no zoneamento. Então, a seção 1, ela vai tratar dos parâmetros de uso do solo e vai dizer que os usos do solo, então, eles são classificados em relação à sua compatibilidade sobre a zona no qual se inserem e quanto às atividades que elas representam. Com relação a isso, quanto à compatibilidade, os usos do solo, então, ficaram classificados em usos que são permitidos, usos que são permissíveis e usos que são proibidos. Então, para cada uma daquelas zonas que eu mostrei para vocês, nós temos um quadro dizendo o que é permitido, o que é permissível, o que é proibido. O que seria o permitido? É isso, é ok, você não tem nenhuma restrição. Se aquele uso for liberado para aquela zona, você pode seguir com a instalação, com a implantação daquele uso. O uso permissível é aquele que nós falamos do talvez. É um uso que ele não condiz tanto com aquela zona, porém, a depender do tipo de impacto que ele vai causar naquela região e do que a prefeitura naquele momento e também o Conselho Municipal da cidade definirem, ele pode ser aprovado ou não naquela área. Então, depende, é uma possibilidade de um uso que não necessariamente está liberado de imediato, ele possa acontecer naquela zona. E o uso proibido é, como o nome já diz, proibido para aquela zona. Lembrando que essa lógica, ela foi feita sempre pensando em relação ao uso residencial, que é o uso que a gente deve guardar, né, o máximo possível aí em relação à incomodidade. Então, quais são as atividades que são compatíveis com o uso residencial? Então, aquele comércio de bairro, às vezes um comércio na sua própria residência, né? Algum serviço que você começa pequenininho, uma fábrica de bolos artesanais, por exemplo. A pessoa começa a fabricar ali e, de repente, ela aumenta o seu negócio e aí ela já precisa expandir, aí muda-se o uso, enfim, foi essa a lógica que foi utilizada entre permitido, permissível e proibido. Por exemplo, você não vai implantar uma indústria de petroquímica do lado de uma área residencial, por exemplo. Então, é esse o cuidado. Mas, por exemplo, tem uma região da cidade que está em processo de desenvolvimento e está lá há muito tempo parado e eu quero colocar uma oficina mecânica, por exemplo.
Digamos que naquela zona, a oficina mecânica ela está nas atividades do permissível, ou seja, depende. Depende de uma análise da prefeitura e do conselho municipal da cidade em dizer: é mais vantajoso eu continuar com aquela região da cidade sem uma ocupação, ela continuar aquele terreno vago porque aquele uso é proibido, ou eu libero a implantação daquele uso naquele local e com isso eu acabo dinamizando a ocupação daquela área, eu atraio novos moradores, eu atraio novos usos para aquela região. Então essa é a lógica do uso permissível no município. Só que para isso, né, o uso permissível, ele vai precisar passar justamente por esse processo de aprovação do município, através da apresentação do estudo de impacto de vizinhança, que vai indicar a viabilidade de mitigação de potenciais impactos após a realização de ajustes e medidas por eles indicados. E, além disso, também algum outro critério que o município julgar, né, competente aí para a implantação daquele uso. E, por fim, o uso proibido ele fica vetado naquela zona. Além disso, o artigo 46 ele vai tratar da classificação quanto às atividades. O 47 vai dizer quais são os tipos de uso residenciais e o 48 vai tratar dos tipos de usos não residenciais, ou seja, comércio, serviço, indústria, lazer, esporte, enfim, tem um conjunto de atividades que estamos chamando aí de usos não residenciais. Esse, então, é o quadro, o anexo 5, o quadro 1, que vai tratar dos parâmetros de uso do solo. Ou seja, para cada uma das zonas que foram definidas no zoneamento urbano, nós estabelecemos quais são os usos permitidos, os permissíveis e os proibidos. Cada uma dessas letrinhas que estão aqui nesse quadro representam algumas dessas categorias. Como, por exemplo, no uso residencial, nós teremos o R1, que é residência unifamiliar, o R2, que é residências em série, o R3, condomínios de lotes, o R4, habitação de interesse social e o R5, residência multifamiliar. E isso vai acontecer também com comércio e serviços, C1, C2 e C3, com os serviços, S1, S2 e S3, com as indústrias, I1, 2, 3 e 4, com o E, que é o uso institucional, e o A, que é o uso rural, porque temos algumas atividades rurais aí também dentro da área urbana. Além dos parâmetros de uso, nós temos também os parâmetros de ocupação do solo, ou seja, como que eu posso ocupar o meu terreno. E quem define isso nessa estrutura do plano diretor é o artigo 49, que vai dizer que os parâmetros de ocupação do solo urbano têm como função orientar e disciplinar a ocupação equilibrada e sustentável do território na escala do lote, sendo adotados os parâmetros estabelecidos no anexo 6, quadro 2, parâmetros de ocupação do solo, que é parte integrante dessa lei. Ou seja, nós definimos taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade mínima, gabarito máximo, ou seja, tanto a altura máxima quanto número de pavimentos possíveis, o lote mínimo através da área mínima e da frente mínima, quais são os recuos mínimos e os afastamentos mínimos que a edificação deverá cumprir ali para ocupar o lote. Na sequência, nós dizemos, né, os artigos seguintes vão dizer que é admitida mais de uma categoria de uso no mesmo lote, desde que permitido pelo zoneamento e que seja resguardado o uso residencial. Na sequência, o artigo 54 vai tratar do cálculo da taxa de permeabilidade e o 55 vai dizer sobre o cálculo da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento. E com isso nós chegamos a esse quadro, o quadro 2, que vai tratar dos parâmetros de ocupação do solo. Então, novamente, para cada uma das zonas que foram definidas,
no zoneamento, temos aqui todas as taxas, né, de ocupação, coeficiente, permeabilidade, gabarito de altura, com relação ao lote mínimo, a frente e a área mínima, recuos e afastamentos. Então, esse foi o quadro que foi validado, também muito em função dos parâmetros já utilizados hoje aqui no município. Não foi nenhum quadro mirabolante, a ideia não foi acabar com o que vocês já vêm praticando hoje no município, mas sim fazer alguns ajustes e refinar principalmente para as novas áreas que foram criadas no zoneamento. Na sequência, nós chegamos então no capítulo 5, que vai tratar do sistema viário. O artigo 57 vai tratar dos objetivos gerais. E o 58 vai dizer que os parcelamentos do solo para fins urbanos a serem licenciados no município deverão respeitar as diretrizes de prolongamentos viários estabelecidos no anexo 4, que é o mapa do sistema viário, bem como a hierarquização e o dimensionamento viário mínimo que foi estabelecido nesta lei. Na seção 1, nós vamos tratar da hierarquia viária, ou seja, o sistema viário municipal foi dividido em sistema viário rural e sistema viário urbano, e dentro dessas duas categorias, as categorias de vias que estão vinculadas a cada uma delas. Então, o sistema viário rural, ele vai englobar as vias que se encontram fora dos perímetros urbanos, obedecendo essas características. Nós teremos, então, as rodovias estaduais ou federais, as estradas vicinais e as estradas secundárias. Na sequência, o sistema viário urbano ele é classificado conforme seu uso e volume de tráfego, e ele engloba as vias que se encontram dentro do perímetro urbano, conforme a seguinte classificação: vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Na sequência, nós tratamos também do dimensionamento viário, tratando, né, justamente a partir da hierarquização viária estabelecida pela lei, as dimensões que foram propostas para cada uma das vias no município. Então, desde as rodovias estaduais ou federais, elas são de competência dos órgãos estaduais ou federais, mas nós trazemos aqui medidas para as estradas vicinais, as vicinais secundárias, as arteriais de pista dupla e simples, as vias coletoras e as vias locais. Importante ressaltar, essas regras valem para as novas vias ou para projetos de reforma, de ampliação do sistema viário. As vias, então, na sequência, os parágrafos, né, terceiro, por exemplo, vão dizer que as vias no território municipal que apresentam dimensionamento específico por já estarem implantadas permanecem válidas de acordo com essa lei. Que o dimensionamento estabelecido por essa lei deverá ser adotado no caso de desenvolvimento de projetos de urbanização específica, não alterando as dimensões das vias existentes. Então, ou seja, a gente não vai sair quebrando toda a cidade para adequar a essas novas larguras, mas isso aqui é para as novas vias, para os novos loteamentos e projetos que forem implantados ou das necessidades aí de ampliação do sistema viário. E aí, na sequência, também teremos os quadros apresentando, né, tanto o dimensionamento das vias rurais, então sempre tratando da seção total da caixa da via, depois as larguras das faixas de rolamento, de acostamento, as áreas não edificáveis e quais são as inclinações mínimas e máximas para que essas vias possam garantir boa circulação e permeabilidade no território. A mesma coisa no quadro seguinte, onde o quadro 4, que vai apresentar o dimensionamento mínimo das vias urbanas. Então, a mesma coisa, sempre, né? Qual é a categoria, qual é a seção total da via e a quantidade de faixas, quantidade e largura, dimensão de cada uma das faixas, se haverá faixa de estacionamento ou não, se haverá ciclovias ou ciclofaixas nessa caixa viária, se terá canteiro ou não terá canteiro, largura da calçada
e também inclinações mínimas e máximas. Com isso, esse é o mapa do sistema viário. Então, nós temos, né, aqui no distrito, basicamente é a rodovia, são as duas rodovias, a Anhanguera e a Francisco Matarazzo, e algumas vias locais que nós estamos propondo, né, tem algumas diretrizes. Esse mapa, então, ele vai contemplar todo o sistema viário existente no município, que foi categorizado segundo a sua ordem de importância e função já desempenhada, bem como, aqui na lateral, algumas diretrizes já pensando nessa ampliação e conexão do sistema viário, das novas vias ao sistema já existente. É que está bem fraquinho aqui, enfim, está ruim de ver, mas tem algumas vias tracejadas que estão propostas aqui, tanto no distrito industrial, quanto nessas novas áreas aqui de baixo de expansão urbana. E aí a mesma coisa, né? Aqui as vias arteriais e coletoras, que são essas vias principais aqui do município, tanto da área da sede quanto ali na região de Bento Quirino. Na sequência, nós temos o capítulo 6, que vai tratar da mobilidade não motorizada, que vai corresponder, então, à infraestrutura destinada aos pedestres e ciclistas em detrimento ao automóvel particular, onde os pedestres devem ter total prioridade na elaboração de políticas e intervenções urbanísticas relacionadas à mobilidade urbana em São Simão. Nesse sentido, em São Simão, então, passam a fazer parte do sistema de mobilidade não motorizada as calçadas, incluindo o seu dimensionamento, as rotas acessíveis, principalmente aqui na região central, e o sistema cicloviário. Aí, para cada um desses temas, nós temos seções específicas. Então, para o dimensionamento das calçadas, a definição e o quadro que vai tratar do seu dimensionamento. Das rotas acessíveis, a mesma coisa, que é a definição, né, de uma área, aqui principalmente na região central do município, indicando vias prioritárias para implantação e reforma de calçadas, considerando esses critérios: a localização dos principais equipamentos públicos, das principais vias comerciais e dos principais equipamentos de mobilidade urbana e rotas de transporte público no município, ou seja, dotar essas áreas centrais de maior permeabilidade, de maior caminhabilidade aqui nessas calçadas. Na sequência, nós temos uma seção destinada ao sistema cicloviário, já deixando indicado, né, quando houver possibilidade e demanda, a implantação das ciclovias deverá ocorrer mediante a execução de projeto específico, né, projeto executivo específico, porque precisa ser feito todo um estudo de viabilidade, de implantação, de criação dessas rotas no município, e a gente já deixa brevemente algumas dimensões mínimas que essa ciclovia deverá seguir. Então, o artigo 72 vai dizer que as ciclovias serão permitidas para qualquer tipologia de via, desde que estruturadas para tal, e tenham dimensão mínima de 1,5 m, se for uma ciclovia ou ciclofaixa unidirecional, ou 2,5 m, se for uma ciclovia ou ciclofaixa bidirecional. Na sequência também vamos tratar da sinalização viária, que continua sendo de responsabilidade do município, no âmbito de sua circunscrição, como estabelece o Código Nacional de Trânsito. Vamos tratar das áreas de estacionamento, justamente as áreas públicas, né, como diz o artigo 75, as áreas públicas de estacionamento deverão ser definidas e demarcadas e ter a sinalização, estabelecendo-se critérios de porte de veículos permitidos e seus horários, e que o estacionamento de veículos em vias públicas, bem como em paradas de carga e descarga, deverá obedecer ao sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista e junto à guia da calçada, e que propostas de estacionamento em 90 graus ou 45 graus dependerão de estudo técnico e aprovação do órgão competente no município.
Com isso, nós chegamos ao último quadro, que é o quadro 5, que vai tratar do dimensionamento mínimo das calçadas. Então, para cada categoria de via, nós temos uma largura de calçada e as faixas mínimas que deverão ser respeitadas, né? Então, sempre pensando na via, teremos aqui a compartimentação com uma faixa de serviço, ou seja, implantação de mobiliário urbano, rampas de acesso, arborização, poste, bancos, enfim, lixeiras. Depois, na sequência, uma faixa livre de passeio, ou seja, que ela seja livre e desobstruída para que garanta uma circulação contínua pelas vias do município. E depois, na sequência, uma faixa de acesso, aí às vezes se precisa fazer algum ajuste, alguma questão, para ainda assim chegar na edificação. Eu encerro essa parte do título 4, então, que vai tratar do ordenamento territorial, e entro no título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal. Ou seja, são os 5 instrumentos que são definidos pelo Estatuto da Cidade como passíveis de serem utilizados e implantados no município. Do catálogo, são mais de 20 instrumentos que o Estatuto da Cidade deixa disponível para que o município utilize. Nós analisamos um a um e elencamos junto com a equipe técnica da prefeitura que esses 5 são os mais passíveis de implantação aqui no município, né? Porque não adianta a gente simplesmente encher a lei de vários instrumentos que não fazem sentido para aplicação aqui no município. Então, dentre todos eles, esses 5 são os mais viáveis de serem implantados, e lá na frente, caso vocês façam revisão no plano diretor, novos instrumentos, né, a depender de novas demandas, possam ser incluídos aqui na lei do plano diretor. E aí, cada um desses capítulos, né, cada um desses instrumentos vão ter ali os seus respectivos artigos e trarão ali definições, considerações, procedimentos e objetivos. Mas é importante ressaltar também que o plano diretor, ele apenas está regulamentando esses instrumentos no município. Para que cada um deles seja aplicável, é necessário criar uma lei específica que vai trazer ali as suas regras de aplicação. Como, por exemplo, o estudo de impacto de vizinhança. O plano diretor está regulamentando que, a partir de agora, o estudo de impacto de vizinhança é um instrumento que poderá ser utilizado no município, mas as regras, quais empreendimentos deverão apresentar estudo de impacto de vizinhança, qual é o porte do empreendimento, em que situações, qual é a documentação mínima, enfim, tudo isso ficará numa lei em específica. Por que dessa separação? Porque essas regras, elas são muito mais flexíveis. Então, não faz sentido a gente colocar essas regras rígidas dentro do plano diretor. Como eu já expliquei para vocês, o plano diretor, ele é uma lei que qualquer alteração precisa passar por todo um processo participativo. Explicando melhor, por exemplo, a gente vai dizer que todos os empreendimentos acima de 500 metros quadrados, por exemplo, que queiram se implantar aqui no município de São Simão, vão precisar de um estudo de impacto de vizinhança. O que é isso? Vão precisar falar o tanto de trânsito que vão gerar, quais são as contrapartidas, enfim, uma série de questões. Se a gente coloca 500 metros quadrados, a gente pode barrar, por exemplo, que novos empreendimentos cheguem no município. E aí, daqui 6 meses, o município pode falar, poxa, 500 metros é muito pouco, porque eu estou barrando empreendimentos, estou barrando possibilidades. Vamos aumentar, sei lá, no mínimo 750 metros, 1.000 metros. Imaginem só, o município, vocês terem que fazer todo esse processo de audiência pública, oficinas, para fazer uma alteração, sei lá, de 500 metros para 750 metros quadrados. Então, essa flexibilidade de aprovar esse regramento numa lei específica, ele permite maior adaptação dos instrumentos para a realidade local. Então, por isso que nós dizemos, o plano diretor, ele regulamenta a utilização do instrumento, da ferramenta, mas como essa ferramenta poderá ser aplicada, tem que ser objeto de uma lei específica.
Na sequência, nós chegamos ao título 6, que vai tratar do sistema de gestão e planejamento urbano, e também com os seus respectivos capítulos e definições de cada uma delas, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura, que terá aí a missão, o objetivo de acompanhar a implementação das estratégias propostas no plano diretor. Além disso, o capítulo 2 vai tratar do Conselho Municipal da cidade, então da importância da instituição do Conselho Municipal aqui no município, então algumas regras. O Conselho também terá uma lei específica para falar do seu ordenamento, do seu Conselho, de como será a sua composição. Na sequência, a implantação do sistema de informações geográficas, então todos esses mapas, né, que foram produzidos para o plano diretor já começam a integrar o banco de dados geográficos, né, de informações geográficas do município, e, por fim, o capítulo 4, que vai tratar dos mecanismos de controle e participação social, que é o envolvimento de vocês, sociedade civil, no plano diretor. Por fim, prometo que já estou encerrando a minha fala para abrir aqui para vocês, nós chegamos ao título 7, que vai tratar das disposições finais. Que ele vai dizer, então, já lá no artigo 110, que os processos de licenças para aprovação de projetos e ou obras regularmente protocolados anteriormente à data de publicação dessa lei e sem despacho decisório, serão apreciados integralmente de acordo com a legislação vigente à época de seu protocolo, com prazo de 180 dias para a conclusão dos seus trâmites. Que, como estabelece o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de São Simão deverá ser objeto de revisão a cada 10 anos, no máximo, e que ficam expressamente revogadas todas as disposições em contrário a essa lei, em especial a Lei Complementar 103 de 2005, que é a atual lei de zoneamento do município. Por fim, qual é o prazo que a lei vai entrar em vigor após a sua publicação? E com isso eu encerro, então, a nossa sequência, né, dos 115 artigos da lei. Como próximos passos, nós temos aí até a próxima semana a validação da minuta de lei por parte da equipe técnica da prefeitura e, por fim, daqui mais 15 dias aproximadamente, a entrega final na minuta de lei para a equipe técnica da prefeitura, que aí sim iniciará todo o trâmite de aprovação e de negociação, né, de conversas junto com a Câmara Municipal para a aprovação da lei. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação e eu abro, então, a etapa de manifestação pública. Lembrando a todos, né, quem desejar se manifestar através do uso da palavra, eu peço que comece se identificando, fale seu nome, se representa alguma instituição ou não, caso queiram, e que vocês se atentem ao tempo, que nós teremos aí um tempo máximo de 3 minutos para cada fala de vocês. Tudo bem? Temos inscritos? Tudo bem? Precisa levar o microfone. Meu nome é Arthur Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Achei muito legal esse norteamento agora que a cidade terá. Eu tenho uma dúvida muito com base na sua experiência. É muito bacana aquela área industrial que vocês instituíram próximo a Anhanguera. Uma coisa que há muito tempo acho que vem sendo solicitado pela cidade. Eu queria saber, com base na sua experiência mesmo, tendo em vista que lá é uma área que hoje é um pouco distante do centro urbano, e só tem a infraestrutura mais próxima é uma rede de alta tensão. Com base na sua experiência, quanto tempo, mais ou menos, aí pode dar um chute, demoraria para preparar aquela área para ser realmente um núcleo industrial pronto para ser instalado? Tá certo. Bom, obrigado pela sua resposta.
Infelizmente, eu não consigo te dar nem fazendo um chute, porque é um conjunto enorme de fatores. Depende muito de investimentos, tanto da prefeitura, mas principalmente da capacidade da prefeitura de atrair investimentos para a sua região. Então, depende de um conjunto infinito de fatores, questões políticas, né? E a gente está num quadro também de muita instabilidade, a gente está mudando muitos meios de produção, de logísticas, enfim, uma série de questões. Os processos, né, de industrialização, enfim, eles estão sendo revistos. Então, se eu falar para você, em 1 ano, é em 5 ou em 10, eu estaria fazendo uma afirmação totalmente ilusória. Né? E às vezes criar uma sementinha em vocês, poxa, a Débora falou que era aprovar a lei, daqui a 1 ano a gente ia ter o distrito pronto para receber novas empresas e isso não aconteceu. Então eu prefiro não me comprometer com essa informação, apesar da sua dúvida ser extremamente pertinente, porque isso está muito mais na capacidade de gerência do próprio município, né? De direcionamento de investimentos, o quanto o município quer de fato, fomentar a utilização dessa área, mesmo que ela tenha sido uma super demanda, tanto da administração quanto de vocês, munícipes, mas, infelizmente, a gente não consegue garantir a ocupação só com vontade, né? A nossa parte, junto com a equipe técnica, foi feita, que é, de fato, a delimitação dessa área, e ela foi feita de uma maneira bem cuidadosa. Quem nos acompanhou aí nas outras oficinas lembram que era uma área muito maior, enfim, e nós fomos refinando com a prefeitura, justamente falando, olha, não precisa de uma área tão extensa, pegar as 2 margens da rodovia, ou sair daqui e chegar no pedágio, ir para cima e para baixo, não. Porque o ideal é que tenha uma área minimamente compacta, para que vocês possam fazer essa infraestrutura de uma maneira mais rápida, justamente, né, atrair investimentos para uma obra de um porte muito menor, que essas empresas sejam atraídas, vejam São Simão como uma oportunidade de investimento, comecem a se implantar e daí sim vocês pensem em ampliar. Vocês têm possibilidade de ampliação dessa mancha, desse distrito industrial, mas não fazia sentido já criar uma área muito maior, porque aí também o risco de você ocupar uma aqui, aí uma brecha, uma empresa no meio e outra lá na outra ponta. Esse risco dessa infraestrutura ficar obsoleta, ela é muito maior. Então, a área um pouco mais compacta permite que o município invista, de fato, naquele momento, adense, a partir dessa ocupação, ele vai criando novos polos e vai expandindo esse distrito industrial. Mas o município ele tem todo o potencial, de fato, para atrair, principalmente na área de logística, né, que foi o que foi detectado aqui, tanto pelos dados quanto na experiência de vocês ao longo do nosso processo. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Tem mais dúvidas. Mais alguém? Ou você tem mais alguma dúvida? Tem mais uma. Pode falar. Não, você quer falar? Sim, continua. Primeiro, também parabéns para a equipe técnica da prefeitura, né? Acho que foi um trabalho bem bacana. Mas a outra dúvida é, São Simão é uma cidade, por ser antiga, principalmente aqui o centro, tem muitos processos de regularização fundiária, tanto de Usucapião quanto pelo REURB, alguns núcleos urbanos. Eu queria saber se o plano diretor tem alguma valia jurídica, tanto na esfera municipal quanto estadual. Como? Desculpa, valia? Por exemplo, o núcleo Sucuri 2. Uhum. Caso a gente queira fazer uma regularização fundiária, tem alguma valia via REURB-S, que é o programa de regularização do Estado. Uhum. Tem alguma valia anexar o plano diretor da cidade no documento para o Estado? Seria um ponto positivo para o Estado? Sim. Ou não? Isso não... Sim, inclusive porque o Sucuri 2 ele foi incluído no perímetro urbano justamente para facilitar o processo de regularização. Entendi. Então, ele foi delimitado especificamente para possibilitar aí um tipo de REURB especial. Não significa que o plano diretor ele vai resolver essa situação, porque não é da competência do plano diretor, mas ele é um instrumento para facilitar, primeiro, né, porque você precisa delimitar essa área, reconhecer que essa área tem uma ocupação irregular, enfim, uma questão documental, que precisa de algum tipo de regulamentação. Então,
Então, a partir do momento que o município reconhece isso como uma área urbana que necessita de regularização, aí isso facilita todo o processo que virá pela frente. Aí o município consegue, enfim, acessar outras esferas do governo estadual para fazer a sua regularização. Tá? Então, sim, é uma ferramenta importante para vocês. Quem mais? Boa noite, meu nome é Douglas. Eu trabalho com aprovação e legalização de loteamentos. Hoje minha participação aqui é mais colaborativa, tá? Eu tenho uma dúvida sobre a minuta do plano. No quadro 2, onde vocês colocam os parâmetros de tamanho de lote, quadra, testada, eu observei que quanto o lote de interesse social, vocês colocaram uma área mínima de 180 metros e testada mínima de 8. Usualmente, geralmente os municípios onde eu trabalho e eu atuo, geralmente se adota os 160 metros, que é a testada mínima de 8 e a profundidade de 20, né? Isso possibilita uma quadra de 40 metros. Se a gente considerar os 180, uma testada mínima de 8, a gente teria aí 22,5, né? Então daria uma quadra de 45 metros. E isso é só uma sugestão. Talvez, eu não sei se de fato foi proposital, se tem algum motivo por isso ou não. Mas a gente entende que o lote de 160 ele acaba sendo mais atrativo, tanto para o investidor, né, para quem vai empreender na cidade, e também acaba tendo uma maior oferta para quem vai comprar a casa ou vai adquirir uma casa do programa habitacional, né? Então é só uma sugestão, se isso pode ser revisto ou não no plano, tá? Uma segunda dúvida, eu observei também que hoje nós estamos tratando só da revisão do plano diretor, mas também a gente teria a lei de parcelamento de solo. Não sei em que momento isso vai ser revisto, se já está em um plano para isso ser revisto também, para compatibilizar hoje o novo plano diretor com a lei de parcelamento de solo. Tá? E um terceiro ponto, eu fiz algumas considerações. Tudo bem, pode entregar para nós. E gostaria de deixar com vocês. Tá? Tudo bem, pode entregar para a Júlia. Que a gente faz as considerações, que a gente vai ter esse processo agora de revisão, enfim, a partir das contribuições de vocês, captadas agora na audiência. E parabéns pelo trabalho de vocês e também de toda a equipe. Obrigada. Bom, começando pela... Alguém mais? Peraí, deixa eu responder para ele. Tá. Começando pelo tamanho do lote mínimo, isso foi um pedido que foi feito pela administração, né? O nosso lote mínimo anterior era menor, e aí foi uma revisão que foi feita pela equipe da prefeitura, justamente pensando nos lotes, nas características aqui do município. Então, isso foi uma alteração que foi feita a pedido da equipe da prefeitura. Mas acho que a sua solicitação ela é bem-vinda, sim. Outros municípios já manifestaram, né, essa indicação com relação ao lote mínimo no sentido de facilitar financiamento, enfim, outras questões. E aí acho que a gente pode avaliar, junto com a equipe da prefeitura, essa alteração. Tá bom? Com relação à lei do parcelamento do solo, ela não faz parte do escopo aqui do nosso trabalho, mas aí vai ficar a cargo da própria prefeitura fazer a sua revisão, principalmente agora para compatibilizar, né, as questões de lote, tamanho de sistema viário, tamanho de quadra, enfim, para que as duas leis elas falem a mesma língua, digamos assim. Tá bom? E aí você já entregou, né, as suas contribuições? Perfeito. Obrigada. Obrigado. Boa noite. E a todos vocês, para quem não me conhece, eu estou representando a rádio comunitária, Rádio Paternidade aqui de São Simão. Sou presidente do Conselho de Saúde, presidente do CONSEG, faço parte do turismo
Só um minutinho. É porque a gente tá gravando ali. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá certo? Agora acho que foi. Tá bom. De novo, então. Tá bom? Foi. Bom, então eu faço parte da Defesa Civil desde 2004. Quem me indicou a Defesa Civil foi o promotor de justiça. E ele me explicou que do ano 2000 para cá mudou o código, que eu não sei que código que é, e nós teríamos que trabalhar com conselhos, e isso daqui é audiência pública. Ele me explicou sobre isso, falou muito sobre a lei de postura fiscal, pediu que eu participasse, né? Uhum. E, então, nós estamos participando, e numa reunião em Ribeirão Preto, da Defesa Civil, havia mais ou menos mais de 90 cidades da região, e quando eu cheguei ali, o engenheiro, ele falou, opa, nós vamos ter uma conversa muito séria. E no meio de todo mundo, ele é engenheiro do Instituto Adolfo Lourdes, lá do Rio de Janeiro. Ele falou, aquela pandemia que teve em 1900, é muito sério aquilo ali. E o córrego nosso aqui, ele falou que tem uma tendência de gerar aquela larva de 1900, né? Com facilidade. Falou, nós estamos monitorando. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, as autoridades aqui, sei que é a turma que está aí no departamento de obras, e a gente faz parte da saúde, e ele me deu uma bronca, ele pôs o dedo assim, olha, você está sendo responsável, número 1, no Adolfo Lourdes, lá no Rio de Janeiro, de cidade que pode ter uma pandemia, é São Simão. Falou, você tem que canalizar aquele córrego com urgência. Ele me deixou, aí ele falou, vai em frente, não brinca com isso. Eu falei na época, né? Então eu tenho participado, aí falei todo mundo aí, parece que não deu oportunidade. Então aí com vocês na última sessão, reunião que nós tivemos, aí você, o que você gostaria que fizesse em São Simão? Uhum. Eu falei, então abriu a oportunidade para que eu trouxesse de volta aqui essa, aí veja bem, esse alerta. Será que são, ele falou, aquele coisa lá de 1900 é 10 vezes mais forte do que o chikungunya. Se ele, se um só reviver, mata a cidade toda. Então, quero deixar bem claro para vocês, nós precisamos de canalizar esse córrego com urgência, tá bom? Isso não é brincadeira, tá? Perfeito. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Então, vocês que estão aqui, gente, vamos levar à frente isso daqui. Tem falado com os vereadores, tá bom? Obrigado. Bom, obrigado pela sua contribuição. Como eu mencionei, né, essas questões de saneamento, elas são questões de uma política setorial, mas isso já foi contemplado na parte, no título 3, que vai tratar ali dos eixos de desenvolvimento do município, onde nós colocamos essa necessidade de rever aí a política de saneamento municipal, justamente para contemplar esses ajustes e atualizações no sistema, justamente fazendo as canalizações necessárias e todas as obras aí para fazer a destinação correta das águas e do esgoto no município. Tá bom? Mais alguma manifestação? Boa noite a todos. Boa noite. Principalmente a você, Débora. Parabéns pela explanação, né? Eu não sei se os senhores vereadores, se eles receberam esse projeto, né? Se eles receberam esse relatório de vocês, mas de qualquer forma eu acho assim, eu fiquei um pouco constrangido, eu achei que, né, deveria haver um pouco mais de participação, né? Desculpe os seus vereadores, mas eu entendo isso até como uma coisa normal. Principalmente porque eu acredito, né, que obviamente isso aí deve passar pela aprovação da Câmara Municipal antes da lei de uso e ocupação do solo, que
provavelmente vai ser alterada no município, concorda? Não, a lei de uso, ela já faz parte do plano diretor. Já faz parte. É isso que eu apresentei para vocês. Sim, Lei de mas- zoneamento, uso e ocupação do solo. A uso e ocupação do solo, que nós já tínhamos lá atrás, ela já vai estar com essas alterações. Ela foi revogada, vai ser revogada com a Sim. implantação do plano, e tudo isso está absorvido aqui na lei do plano diretor. Mas tudo desse pequeno detalhe aí, desse pouquinho? Foi o que eu mencionei para vocês. Aqui são excertos do plano. Se o senhor Sei. Tá. lê todos os artigos, eles estão extremamente detalhados. Aqui é só uma É pincelada justamente isso que eu para quero isso dizer, não né? ficar extremamente longo. Isso até dificulta para a gente, pelo menos para mim, né, para todos que estão aqui, que para a própria análise de todo mundo, né? E você falou muito bem, colocou muito bem, mas não dá para a gente gravar isso tudo de rápido. Eu tenho um monte de coisa que eu poderia perguntar e não consegui perguntar, Uhum. entendeu? Porque eu não vou lembrar. Um caso realmente, um plano realmente importantíssimo para o município. Por isso que eu acho que deveria ter uma participação mais efetiva, inclusive do próprio poder público em todos os aspectos, né? Uhum. Não prefeituras só, não, mas todos os órgãos públicos, principalmente a Câmara Municipal também, porque eles vão ter que discutir isso aí depois. E quanto mais isso aí demorar para ser discutido, mais São Simão vai ficar travado esperando poder liberar um loteamento, esperando poder liberar uma série de detalhes aí, como nós já ficamos aí atrasado muito tempo. Uhum. O plano de uso e ocupação de solo, ele foi aprovado há muitos anos atrás, não sei mais te dizer quando, eu sei que foi 2006, se eu não me engano. 5 ou 6. eu acredito que não, deve ter sido de 90, de 82 a 92. Aí depois teve uma revisão, que é essa de 2000 e... Isso. 92 foi a criação do plano de uso e ocupação de solo, período que eu era vereador e presidente da Câmara, inclusive. Uhum. E foi bastante estudado, bastante trabalhado, foi muito bem naquela época, né? Lógico que com a mudança de tudo que existe, ele tem que ser revisado, realmente. Então isso que você está colocando, isso aí já vai ser o nova lei de uso e ocupação do solo. Isso, O exatamente. rapaz aqui também se mencionou muito bem com relação à questão das áreas, né? Isso trava muito o andamento dos loteamentos do município. E São Simão ainda tem falta de casas. Tanto é que foi feito um loteamento, vocês devem ter visto lá o Jardim Flamboyant, Uhum. né? Apesar de ter sido lançado durante a pandemia, que foi uma coisa desastrosa, não tem mais casa para vender, não tem mais lote, né? Então, realmente, há necessidade disso. Mas eu achei que ficou assim meio pouco divulgado. As pessoas precisariam ter na mão mais a documentação para poder discutir item por item, Uhum. né? Mas vai ter essa oportunidade agora, se for para a Câmara para ser votado, correto? Espero que isso seja colocado assim, com bastante discussão, para o pessoal participar das sessões da Câmara, ou até alguma, como que vocês chamam essa audiência aqui? Audiência Né? pública. Audiência pública da própria Câmara, né? Uhum. Para que isso seja debatido mais diretamente. Tem uma série de detalhezinhos que eu sei que o pessoal do Departamento de Obras está empenhado nisso daí tudo, mas tem coisas que muitas vezes a gente não enxerga que outra pessoa está enxergando aí do lado, Uhum. né? Mas, de qualquer forma, vamos aí continuar lutando, participando. Fico pedindo também para o pessoal que está aqui convidar mais pessoas. São Simão precisa chegar mais junto aí nesses detalhes todos para a gente poder ver se a gente levanta um pouco mais Uhum. essa cidade, né? Porque realmente vai deixando, vai ficando para trás. E não é só o poder público que pode fazer isso. A massa, o povo também tem as obrigações dele e pode fazer isso tudo. Ah, mas você está de parabéns. O que eu teria que falar de momento seria isso. Mas eu peço esse empenho, se essas alterações que ele falou e se vocês puderem estudar, analisar, é muito importante para o município. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Bom, acho que eu vou explicar um pouquinho de como funciona o processo, né? Primeiro, essa minuta de lei, ela está disponível naquele site que eu mencionei para vocês, no geopdm.com.br. Ela já está lá disponível, então todos vocês podem consultar a lei, ler com atenção, enfim, se tiver algum detalhe, mais alguma contribuição.
Nós ainda faremos um ajuste, uma revisão a partir do que está sendo conversado aqui hoje e de mais algumas alterações que a equipe técnica da prefeitura vai nos passar. Então, o que eu diria para vocês? Nessa próxima semana, que é o período que a prefeitura também nos fará essa devolutiva, caso vocês tenham alguma questão, alguma sugestão extra para além do que foi, né, o que está sendo discutido aqui na audiência, que vocês encaminhem para a equipe técnica da prefeitura e eles nos repassam, e aí a depender da contribuição, se ela for pertinente, nós acrescentamos aqui na minuta de lei. Como vai funcionar? Então, temos esse primeiro esboço, que foi essa, né, basicamente uma passada nos temas principais que eu mostrei aqui para vocês hoje. Nós vamos fazer essa alteração e disponibilizar também a versão final da minuta. Com isso, encerra o nosso contrato, nessa acompanhamento direto com a prefeitura, e aí inicia de fato o trabalho, que é a aprovação do plano. Então, aí começa-se essa negociação entre a prefeitura e aqui a Câmara para fazer ciclos de reuniões, de audiências, para colocar de fato esse plano em discussão até que ele possa ser aprovado. E aí, né, a gente espera que isso não aconteça, mas nesse processo até a aprovação, o plano ele pode sofrer revisões, alterações, enfim. A gente espera que isso aconteça o mínimo possível no plano, mas a gente não tem como fazer o controle, né? Da nossa parte, nós estamos fazendo aí o trabalho, ouvindo todas as demandas de vocês, as demandas da equipe da prefeitura, então temos esse primeiro escopo, mas é de fato nessa nova etapa de negociação entre, né, a Câmara, vocês munícipes e a prefeitura, que de fato o plano ele vai ser aprovado. Então, provavelmente algumas alterações, enfim, possam acontecer nesse meio tempo, tá? Mais uma coisinha com relação ao distrito industrial, nem me voltando lá para o da Anhanguera, mas até pelo daqui que já existe. O plano diretor não está interferindo em nada ali nas áreas, qual é a área que é permitida, quantos metros quadrados que tem que ter. Tá funcionando. Tá funcionando? Tá funcionando. Quantos metros quadrados que vai ter? E é uma série de detalhes assim que interferem muito. Por exemplo, nós temos um problema grave na cidade, que seria um determinado cidadão quer montar uma empresa pequena, né? Mas lá não tem condições, porque ele tem que comprar uma área determinada, ele tem que construir um determinado tempo. Eu cheguei até uma vez, já não era nem mais vereador, uma incubadora, né? Que o pessoal pudesse começar a trabalhar ali, dentro de 2, 3, 4, 5, ele conseguisse crescer e fosse lá para o distrito industrial. Mas isso ainda continua acontecendo, não por vontade da prefeitura, mas é uma coisa difícil de resolver. Agora, o plano de vocês aí não vai interferir em nada disso. Isso aí quem vai continuar definindo é a própria prefeitura. Sim, porque a gente acabou não mexendo nessas regras nos parâmetros específicos do distrito industrial existente. Mas, se isso for uma questão muito proeminente, ela pode ser alterada, porque a gente pode revisar o zoneamento dessa área, entendeu? Você vê, a gente tem esse problema sério, que qualquer tipo de indústria não é permitido dentro da cidade. Sim. É normal, né? Porque tem problema de CETESB, problema de barulho, aquela coisa tudo, a própria CETESB não vai aprovar, né? Então é uma coisa para ser repensada, sim, que seria interessante para o município. Agora, lá na Anhanguera já é diferente, né? É outra história e que seria interessantíssimo para São Simão, né? Porque você está na margem da Anhanguera, se esse distrito industrial e é muito bom, na época foi muito bom, que a gente não tinha nada. Mas se ele tivesse sido feito das margens, hoje São Simão seria outra São Simão. Tá? Eu vou, então, solicitar para a equipe da prefeitura, então, que vocês repensem sobre isso, porque agora é muito mais um ajuste, né? É o que eu falo. A Débora conhece São Simão por dados, né? Por coisas, por algumas visitas que eu fiz aqui, mas eu não vivo o cotidiano de vocês. Então,
propor, né, esse refino, saber, esse é lote de 5, 10, 20 mil metros quadrados, é uma demanda que vem de vocês, de uma expertise de vocês, num conhecimento do cotidiano da cidade. Então, o que a minha possível recomendação aqui? A gente acata essa solicitação do senhor, e aí eu peço que a equipe técnica da prefeitura, né, que está por dentro das situações, isso já foi também discutido, enfim, apareceram em algumas reuniões e nas oficinas, enfim, que eles proponham, né, pensem em alguma alternativa, passem para nós da consultoria, a gente avalia no conjunto do plano com os demais parâmetros, que aí pode ser criada uma zona específica, né? Dentro das zonas industriais, por exemplo, a gente pode ter uma terceira zona industrial com parâmetros específicos para aquela região. Então, isso é uma questão que pode ser aí ainda lapidada antes de fazer a entrega final da minuta. Mais uma coisinha. Com relação às estradas municipais, né, as SSM da vida aí, de terra, aquela coisa tudo, também não tem previsão nenhuma aí. Tem de definição de larguras, enfim, algumas questões, mas Mesmo a não pavimentada. sim, definição de larguras e faixas é um mínimo Tá. para garantir a circulação no território. Ok. Mas isso foi feito com base também a partir das medidas, né, fornecidas, enfim, pela prefeitura, dos usuários aí, que são utilizados tanto nas vicinais quanto nas secundárias, que dão acesso para as propriedades. Exato. Tá? Obrigado. Imagina. E aí, só esclarecendo com relação à lei de uso e ocupação do solo, então, ela será revogada e ela foi contemplada, foi aglutinada aqui, então, na lei do plano diretor. Por quê? O que nós entendemos? O plano diretor, ele faz sentido para municípios de pequeno porte se ele for um plano diretor aplicável. Não, geralmente os planos diretores, eles são planos muito mais no campo das ideias, né? Se você olhar, a maioria dos planos diretores vai trazer muitos objetivos, diretrizes, acaba ficando um plano muito solto, e o efetivo de fato no território é isso, é uma zona industrial, uma zona residencial, enfim. Não fica e vai depender de leis complementares, como o zoneamento, sistema viário, parcelamento do solo, enfim, uma série de outras questões. Para o escopo desse contrato em específico, desse programa, né, dessa parceria do governo do estado com os municípios, foi ampliado o escopo do plano diretor justamente para incorporar essas leis, esses temas que nós consideramos temas chaves para o ordenamento territorial do município numa única lei, porque isso facilita, né? Você consolida todas as principais informações ali de ordenamento numa única lei e evita de que poxa, temos o plano diretor, mas será que o município vai conseguir fazer a sua lei de uso e ocupação do solo ou revisar, como seria o caso aqui de São Simão, já que você já tem uma lei que vem sendo construída aí desde a década de 80? Será que o município vai ter capacidade, fôlego para revisar a sua lei de perímetro urbano? Então, nós pegamos todas essas leis, que geralmente são leis complementares ao plano diretor, e incorporamos ela ao conteúdo da lei, porque assim vocês ficam com uma lei que nós chamamos de completa, inclusive até com parâmetros mínimos ali de parcelamento do solo, né? Já que a gente está definindo aí tamanho de via, largura e de lote, tamanho mínimo de lote e testada. Então, com esses parâmetros, vocês já conseguem aí fazer um arranjo muito melhor da cidade e com o zoneamento, com essa revisão do zoneamento, prever áreas possíveis para expansão, como o senhor mesmo mencionou, né? Dessa necessidade de ter novas áreas no município onde possam ser implantadas novas residências, por exemplo, tá? Então, tudo isso faz parte, então, de uma única lei agora, que é o plano diretor. Tá bom. Desculpa, eu quando eu me referi aí aos vereadores, eu esqueci que estava aqui o vereador Claudemir. Precisou sair, mas tudo bem. E também com relação, então, à lei de uso e ocupação do solo foi revogada no total. Vai ser, né? Vai ser. Se Mas o plano vocês for seguiram, aprovado. mas vocês seguiram alguma Sim, das foi coisas que feito estavam a lá? partir de Tudo? lá. A gente não partiu do zero. Aqui foi um Porque é muitos município. detalhes, né? Aquela questão de afastamento, muro na frente do imóvel, aquela coisa toda, né? Então foi
vai ser revogada, mas aqueles detalhes, ainda alguns detalhes continuam. Foram incorporados, né? É isso, assim, vendo o atual cenário da cidade, pensando os próximos anos, o que era cabível de ser aproveitado daquela lei foi incorporado aqui na seção, no capítulo específico de uso e ocupação do solo. Ok, Tá. obrigado. Imagina. E aí, dá o microfone para poder gravar o som. É bastante coisa, não dá para a gente lembrar tudo aqui no momento. Precisava ter tido esse programa na mão, para você analisar, ou mesmo aqui, né? Mas tá bom, o que ela colocou aí tá bem claro, né? E vai passar pela aprovação da Câmara. Então, todo mundo vai ter ainda a possibilidade de discutir isso no futuro, tá? Mas tudo bem, tá ótimo. É isso, obrigada. Nada. Eu recomendo, então, que vocês acessem o site, né, a plataforma, baixem a lei. A Minuta está disponível há um bom tempo nas redes, desde a nossa audiência anterior, enfim, que foi marcada e remarcada, enfim, está disponível há um bom tempo. Então, vocês podem ter acesso a esse conteúdo, né, para poder se aprofundar no que foi definido, tá bom? Ok, obrigado. Imagina. Mais alguma manifestação? Não? Podemos encerrar, então, a audiência? Sim? Bom, então, né, mais uma vez, em nome aqui da nossa equipe da Jabrasilis, da consultoria, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado e também da equipe da Prefeitura Municipal aqui de São Simão, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas aqui na nossa audiência, todas as contribuições, né, que foram relatadas, tudo que vocês nos informaram, serão avaliados e incorporados aí nessa revisão da minuta, caso seja pertinente também ao que foi apresentado aqui. Então, nós agradecemos a participação e eu espero, né, que vocês continuem aí acompanhando a prefeitura, fiscalizando a prefeitura, de fato, agora é isso, né, essa cobrança, olha, até, digamos, final de agosto, teremos uma minuta revisada. E aí? Como ficará o processo de aprovação? Sabe, vocês também como agentes fiscalizadores, nesse momento de aprovação aí, de colocar para discussão a aprovação da lei. Tá bom? Obrigado, boa noite.